Olá! Para melhorar a saúde e bem-estar, no nosso programa de hoje, a doutora Janaína, delegada de polícia, é a nossa convidada. A doutora Janaína também é professora da Academia de Polícia, é ex-investigadora, né, doutora? Isso. E ex-policial penal. E hoje nós vamos falar de um assunto que está, assim, a todo momento na mídia, que é sobre a violência contra a mulher. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto tão polêmico. Eu que agradeço o convite, Beth. É uma honra estar participando do canal, do seu programa. Estou aqui para conversar um pouco a respeito da violência contra a mulher, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma situação de problema de saúde pública. Doutora, você atua hoje aqui em Avaré, na DDM, né? Isso. Explica pra gente o que é a DDM e como é que é esse trabalho que você realiza lá. Muito bem, eu estou à frente da DDM desde 3 de dezembro, né? Anteriormente estava responsável pela delegacia de Paranapanema, e a DDM ela tem uma atribuição muito desafiadora, porque nós atendemos um público denominado vulnerável, né? No caso, a violência de gênero, criança e adolescente e também a pessoa idosa. E quais são, assim, os tipos de violência que são os mais comuns, assim, que acontece mais? Veja bem, quando nós falamos em violência, nós já pensamos naquela violência que deixa uma lesão aparente, né? Imaginamos a pessoa com hematomas, sangrando, mas não é somente a violência física, né? Temos também a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e também a violência patrimonial, né? E desses tipos de violência, aqui no nosso município, nós já tivemos casos aqui, inclusive de homicídio, não é? E para prevenir essas questões de violência, como que a mulher deve agir nesses casos? Qual é o melhor caminho para ela ter uma proteção, digamos assim? O que você aconselha? Quando falamos em homicídio, numa perspectiva de gênero, né, segundo a legislação vigente, estamos falando de feminicídio, né, um homicídio qualificado pela questão do gênero mulher, gênero feminino, tá, né? E infelizmente a vida da vítima ela é ceifada no final do ciclo de violência, né? É importante nós ressaltarmos que existe um ciclo de violência denominado inicialmente como a fase da tensão, que começa com discussões, xingamentos, né, sem contato físico. Sim. E, posteriormente, a fase da agressão. Seria uma violência moral no início. Isso mesmo, violência moral. Começa com xingamentos, ameaças, humilhações, num primeiro momento sem contato físico. Daí temos a fase que é a fase da agressão. Aí já surge o contato físico, uma situação de vias de fato, que não é o caso de deixar uma lesão aparente, por exemplo, um empurrão, um puxão de cabelo, mas pode acontecer uma lesão corporal também, com chutes. Isso é o início, né, que começa com algumas lesões, assim, alguma coisa que não é tão grave, mas que já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a fase do ciclo que nós denominamos lua de mel. O que acontece? Aquele agressor, ele busca se redimir com a vítima, né? Faz uma promessa que não retornará a praticar aquela conduta, faz juras de amor, e a vítima começa a acreditar nessas juras e dá mais uma chance ao agressor. Aí o ciclo inicia e os espaçamentos da violência se tornam menor, né? E por que eu falo que a questão do feminicídio é o final do ciclo?
porque pode acontecer na fase da agressão e não ter mais o que ser feito, né? Então, por isso é importante que a vítima, desde o primeiro momento de violência, ainda na fase da tensão, que é aquele xingamento, registre a ocorrência, né, faça uma denúncia formal e também faça o requerimento das medidas protetivas de urgência, né, que é uma medida cautelar, que a Lei 11.340, né, que é a lei denominada Maria da Penha, proporciona a essa vítima de violência doméstica ou familiar. Então, doutora, a gente sabe que geralmente são pessoas, não todas, porque também tem pessoas que têm uma condição boa, né? E que também passa por isso. Mas a maioria que a gente fica sabendo ou, né, tem algum conhecimento, são pessoas que às vezes elas se sujeitam a até aceitar, né, nessa fase que você falou de lua de mel, aceita voltar e quer acreditar que a pessoa vai mudar, porque ela não tem condições, né? Ela não tem condições de se manter, ela às vezes tem filho, e ela pensa assim, se eu me separar, como eu vou ficar com meus filhos? Então essa questão econômica, ela conta muito também. E tem alguma ajuda que possa ser feito caso ela esteja numa situação econômica difícil? Veja bem, a situação de continuar uma relação abusiva possui vários fatores. Às vezes aquela vítima ela não deseja que a família, que os amigos venham a saber desse tipo de comportamento. Para manter uma aparência positivo, ela acaba se sujeitando a essa situação, uma relação abusiva. Mas também pode acontecer da relação continuar por questões econômicas. Sim. Às vezes a mulher, ela se dedica à família, se dedica aos filhos, então a vida profissional desta mulher é colocada de lado. Exato. Então, quando ela se vê numa situação dessas, ela não sabe o que faz, né? Principalmente pessoas que não têm familiar na cidade, né? Vêm de outro estado. Ou que às vezes o familiar nem aceita a pessoa mais em casa, né? Sim, pode acontecer. Então ela fica numa situação meio que sem saída, né? Certo. Mas na verdade ela precisa ter em mente que ela precisa buscar ajuda, e a própria Lei Maria da Penha é uma lei que nós falamos que ela é multidisciplinar. Ela busca trazer o apoio para a mulher no âmbito da assistência social, da saúde, do âmbito também econômico, né? Então temos ali a possibilidade de o juiz determinar, em sede de medida protetiva, alimentos provisórios. Tem a possibilidade de a mulher fazer parte de algum programa assistencial do governo, né? Auxílio aluguel é uma possibilidade que essa mulher tem aí durante 6 meses, né, um lugar para permanecer com a sua família. E em casos urgentes também, principalmente quando acontece de registrar a ocorrência no plantão, e é sempre assim no horário complicado, de madrugada, final de semana, né? E não tem para onde essa mulher ir, certo? Né? Há a possibilidade também de recorrer à assistência social para o quê? Que ela vá a um abrigo, né? Para que vá a um local, naquele primeiro momento, até que ela venha organizar a sua vida. Certo. E, por exemplo, essa decisão judicial que você falou, com relação ao auxílio econômico, vindo da assistência social, que o juiz determina, isso aí, ele demora para acontecer? É uma coisa que acontece assim que acontece a violência? Como funciona esse trâmite? Bom, o fluxo de atendimento à violência doméstica se faz da seguinte forma. De forma presencial, não é? A pessoa vai até uma delegacia, o plantão policial,
ou então pode fazer o registro de forma online, utilizando o aparelho celular, né? O site da DDM Online, ela registra a ocorrência, preenche um formulário que chama formulário de risco, né? Isso precisa constar no requerimento de medida protetiva. Por quê, Beth? Porque vai subsidiar a decisão do promotor e do juiz para verificar qual é o grau de risco daquela mulher e qual a situação que ela se encontra naquele momento. Então, o juiz, o Poder Judiciário, tem 48 horas para decidir a respeito das medidas protetivas. E quando se trata de final de semana, feriado, um oficial de justiça vai até a vítima e notifica da concessão da medida cautelar, bem como faz com o agressor. O agressor também é notificado a respeito da medida cautelar. E por quê? Porque que ele precisa assinar esse documento que o oficial de justiça... Ele está ciente, é isso? Sim, para que esteja ciente. Porque se ele descumprir, né, o que foi determinado na medida cautelar, seja a aproximação da vítima, contato via telefone, via mensagens, né, ou até testemunhas. Pode ser concedida a medida cautelar na questão de testemunha. Ele comete um crime chamado descumprimento de medidas protetivas. Também um crime que consta na Lei Maria da Penha e, no caso, ele será preso e terá sua prisão preventiva decretada. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e já voltamos com a doutora Janaína com mais informações.